Então, hoje a gente vai começar o primeiro estudo sobre evangelismo. Todo mundo está com a sua Bíblia? Bíblias apóstolas, que a gente vai usar bastante a Bíblia. Não tem problema. Abra sua Bíblia lá em Marcos. Marcos 16, 15. Amém? Olha o que está escrito aí. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Primeira coisa aqui que a gente aprende: Jesus é que mandou a gente fazer isso. Evangelizar, a gente transmitir a palavra para outras pessoas, é mandamento de Jesus. Olha como que está o verbo aqui, ide. Esse verbo ide é verbo imperativo, é verbo de ordem. Ele está mandando a gente fazer. Ele não está falando assim, por favor, vai falar do evangelho. Ele não está falando isso, não, ele está mandando você ir. Ele está mandando todos os cristãos ir. Não é só o pastor, não, é todos que se tornam cristãos, que aceitam a Cristo, têm a obrigação de ir. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregar o evangelho a toda criatura. A gente está do outro lado do mundo, né? Querendo ou não, a gente está aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O que ele está querendo dizer aqui? Não é necessário, a pessoa não precisa se batizar necessariamente para ser salvo, né? O ladrão na cruz, ele não foi batizado. Nem de ter tempo de ser batizado, mas Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só que a gente que está numa igreja, está congregando, o batismo é um mandamento de Deus também. Então, se você tem um tempo, se você tem a oportunidade de se batizar, você se batiza. Igual uma pessoa que está numa UTI, já está para morrer, só que ela no leito de morte ela aceita Cristo. Como você vai batizar uma pessoa que já está no leito de morte? Então, mas ela vai ser salva, não é porque ela não foi batizada que ela não vai ser salva, mas ela tem que querer. Se não querer, não adianta. Porque a pessoa pode vir na igreja, ser batizada, tudo, mas se ela não crer também, não adianta nada. É igual a gente estava conversando ontem, a gente tem visto vários lugares aí batizando as pessoas sem dar estudo, sem explicar quem é Jesus, sem explicar o que é salvação, sem explicar nada. Aí passam umas 2, 3 semanas, a pessoa não está mais na igreja. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Então, o evangelismo que a gente vai aprender é que dá resultado. É que a pessoa vai vir, vai ouvir a palavra de Deus, vai querer, vai ter os estudos que ela vai precisar ter, vai se batizar e vai ficar firme. Igual vocês estão firmes aqui. Porque vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo. Vocês têm um objetivo que vocês estão aqui. Eu não chamei vocês para vir na igreja, vem aqui que é bom. Isso não segura ninguém na igreja. Porque quando não for bom para você, você vai embora. Quando você não estiver gostando mais, você vai embora. Mas o problema é a gente estar gostando ou não estar gostando. Igual eu falei ontem no culto aqui. A gente não busca Deus porque a gente gosta, porque a gente está se sentindo bem, porque a gente está sentindo o coração que a gente tem que buscar Deus. A gente busca Deus porque a gente precisa de Deus. Como você precisa de beber água, muito mais você precisa de Deus. Amém? Então, para começar aqui, porque a gente saia para evangelizar, a primeira coisa, a gente tem que entender o valor de uma alma para Deus. Eu estou pegando o estudo do Paulo Júnior. Eu achei interessante, eu ouvi todo o estudo dele. Não está igualzinho, mas está mais ou menos baseado no que ele falou. Então, primeira coisa, a gente tem que saber o valor de uma alma. Abra sua Bíblia lá em Mateus. Mateus 18, 12.
Porta ligada no máximo. Aqui hoje está muito quente, hein? Os dois estão ligados? Mateus 18:12, amém? Que vos parece, se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar que se extraviou? Aqui fala da parábola das 100 ovelhas. Tinha um pastor, tinha 100 ovelhas, só que uma das ovelhas se perdeu. E a parábola diz que ele deixou as 99 no aprisco, lá no cercadinho, e ele foi caçar aquela uma. Ele podia ter pensado assim: eu tenho 100, perder uma, deixa, uma vai fazer falta. Ele não falou, ele não pensou assim. Ele falou: não, essa uma tem valor, eu vou deixar as 99 que estão aqui, estão bem, estão guardadas, e eu vou correr atrás da outra. E Jesus, Deus, Ele pensa a mesma coisa da nossa vida. A gente nunca pode desprezar as pessoas: isso aí, você vai para o inferno mesmo. Às vezes a gente pode até pensar assim: isso aí não presta, isso aí tem que ir para o inferno mesmo. Não, Deus, a Bíblia fala que Deus, Ele quer que todo mundo se salve. Então por isso que Ele manda a gente ir pregar o Evangelho, né? E o que a gente aprende nisso? Para uma pessoa ser salva, para a gente ser salvo, o que teve que acontecer? O que teve que acontecer? Quem que sabe? Eu vou fazer perguntas aqui, vamos ver, vou testar vocês. Não, mas para você ser salvo, a salvação vem através do quê? Jesus teve que morrer. Não foi um anjo que teve que morrer, não foi um homem que teve que morrer, não foi qualquer um. Foi o Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus teve que morrer. O próprio Deus teve que morrer. Quer dizer, Deus podia ter dado um anjo para morrer no nosso lugar, Deus podia ter dado um homem para morrer no nosso lugar. Não, Ele deu o melhor que Ele tinha. Então, para você ver o valor que você tem perante Deus, Ele tem que entregar o próprio Filho dele. Então, da mesma forma que você tem valor, as pessoas que estão lá fora também têm um valor. Elas também precisam ver o Evangelho. Por isso que eu falo, as portas estão abertas. Por isso que eu falo, vocês conhecem alguém que está sofrendo? Vamos lá, a gente vai conversar com essa pessoa. Porque Jesus, ele não perdia a oportunidade de falar das coisas de Deus para as pessoas, entendeu? Ele não perdia a oportunidade. Então a gente tem que se esforçar de ir e levar esse Evangelho para as outras pessoas. Abra 1 Pedro. 1 Pedro está lá no finalzinho. 1 Pedro 2,24. Amém? 1 Pedro 2,24. Todo mundo achou? Olha o que está escrito aí: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fostes sarados. Quer dizer, Jesus carregando Ele mesmo no corpo dele, na cruz, os nossos pecados. Jesus teve que carregar os nossos pecados, para que nós que estávamos mortos, a gente está morto, a gente estava morto no pecado. E aqueles que não têm a Cristo, eles estão mortos no pecado. E é só através de Cristo que a gente pode ser salvo. Por isso que a gente, quando vai falar de Deus para alguém, a gente só tem que falar de Jesus para a pessoa, não tem que falar mais outra coisa. Esse negócio de falar: não, vai na igreja que Deus vai melhorar teu casamento, vai na igreja que Deus vai te dar mais dinheiro, vai na igreja que Deus vai te dar tua casa, vai na igreja que Deus vai te dar um namorado, vai na igreja que Deus vai te dar um namorado. Isso não funciona.
Porque daí a pessoa pode receber todas essas coisas. Se ela morrer e foi para o inferno, adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Mas faz ao contrário, como Deus falou. Busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas você acrescentar. Então, o que você precisa? De ter uma vida tranquila financeiramente. Se você buscar a Deus, Deus ele vai te dar o que você precisa. Ah, você está querendo casar? Deus vai preparar uma pessoa para você casar. Ah, você está precisando disso, daquilo? Deus vai preparar. Mas antes disso, o que você vai fazer? Buscar a Deus em primeiro lugar. Amém? O que a gente vai aprender também? Evangelismo, gente, é igual eu falei ontem, não é simplesmente você sair lá fora e ficar dando panfleto para os outros. Isso é qualquer pessoa que trabalha em restaurante faz, não é? Um restaurante novo abriu, fica a japonesada lá na rua assim, dando panfleto para a pessoa no restaurante, não faz isso? Tem gente que vai evangelizar, é a mesma coisa, faz vai lá, ó, é bênção, tá, vai lá. Vai mudar a vida da pessoa isso? Não vai. Sabe por quê? Porque é uma batalha espiritual, gente. Evangelismo, quando você sai lá, você está falando assim, eu vou bater de frente com o diabo. É isso que você está falando, eu vou lutar com o diabo. Quando você sai lá para salvar a gente, para salvar a alma, para falar do Evangelho, é a mesma coisa que você está comprando briga com o diabo. Então não é coisa simples, você sair lá, tem gente que nem ora, não faz nada para evangelizar. Não está preocupado com nada, faz de qualquer jeito. Então vamos aprender aqui que é uma coisa espiritual. Por quê? Abra lá em Atos. É bom que eu vou deixar vocês abrir um monte de versículo aí e vocês não dormem. Atos 26, 18. É Daniela, acho. Acusar em meio de peixe morto. Amém? Atos 26, 18. Olha o que está escrito aí. Para lhes abrirem os olhos e os converterem das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim que recebam eles a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha o que é evangelizar e levar a Cristo as pessoas, abrir os olhos dela para que elas venham se converter das trevas para a luz. A gente falou hoje das trevas, né? A pessoa que está em pecado, tem gente até que está dentro da igreja, está nas trevas. Tem gente que dentro da igreja tem que ser evangelizado, porque não se converte. A pessoa vai ter que sair das trevas para a luz, da potestade de Satanás, do poder de Satanás para Deus. A pessoa está na mão do diabo. O que está falando aqui? Que a pessoa está na mão do diabo. O que você está tentando fazer? E tomar da mão do diabo a pessoa. Você tem coragem de chegar num pitbull, ele está comendo a carne na hora, você tomar o prato dele? Você tem coragem de fazer isso? Mas é muito pior o que você está fazendo quando você sabe evangelizar. O que é um pitbull perto de Satanás? E você está fazendo isso com ele. Fala, diabo, vou tomar da tua mão essa alma. Você acha que ele vai ficar quieto? Você acha que ele não vai falar nada? Eu contei a história que eu passei, que ele montou em cima de mim. Ele não deixa ele não deixa barato. Não deixa. Então, a fim de que eles recebam a remissão de pecado. As pessoas têm que... A luta, gente, é arrancar da mão do diabo. Você fala, não, pastor, mas a pessoa vem na igreja. Não quer dizer que você arrancou da mão do diabo. Se ela permanecer, se converter, começar a buscar firme, aí você pode falar que ela sai da mão do diabo. Mas ela vem um dia, fica um mês sem vir, depois vem mais uma vez, está na mão do diabo, não tem jeito. Não está adiantando nada vir na igreja. Tem que sair da mão do diabo, está falando aqui. Abre lá a tua Bíblia, um pouquinho mais para frente, Efésios. Efésios 2:2.
Amém? Efésios 2:2. Todo mundo achou? Olha o que está escrito aí: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você está entendendo? Olha o que está escrito aqui: nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O que a palavra está dizendo aqui? Que antigamente, quando a gente não estava em Cristo, a gente andava igual o mundo andava. O mundo fala que pode prostituir, eu prostituía. O mundo fala que pode encher a cara até cair, eu enchia a cara até cair. O mundo fala que eu podia brigar e socar os outros, eu ia lá, brigava e socava os outros. A Bíblia fala que eu podia fazer isso, fazer aquilo, eu fazia tudo que o mundo falava. Por isso, quando a gente está buscando a Deus, gente, não que você tem que se afastar completamente das coisas do mundo, mas você tem que evitar. Por isso aí, querendo ou não, te influencia. As coisas do mundo influenciam. As coisas do mundo, elas são feitas, são preparadas para te influenciar. Tem poder. Não tem problema, isso aqui não tem problema. Na igreja tem essa moda agora, não tem nada a ver. Esse negócio, o diabo é ele que inventou essa palavra, não tem nada a ver. E ele vai trabalhando na vida da pessoa. Enquanto ela fala, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, quando ela vai ver, ela já está no buraco, né? E ele atua nos filhos da desobediência. O que eu já falei aqui na igreja, o que Deus mais busca na gente é obedecer. Obedecer. Igual Noé, né? Lembra do estudo de Noé? Obedecer como Deus falou. Deus, eu vou obedecer, mas eu vou fazer do meu jeito. Não. É do jeito de Deus. Do jeito de Deus. Porque senão, o que é? Vira filho da desobediência. Todo mundo que está no mundo, todo mundo que está no mundo do diabo é filho da desobediência. Porque o primeiro rebelde do mundo, do universo, foi o diabo. O primeiro rebelde foi ele, se rebelou contra Deus. E o que ele vai fazer foi levar o homem a se rebelar contra Deus também. Então a gente não pode fazer isso. Mais outro versículo, abre aí. 2 Coríntios 4:4. Segunda Coríntios 4:4. Esse versículo a gente entende porque é tão difícil as pessoas entenderem que Cristo é importante, que buscar a Deus é importante, que vir ouvir a palavra de Deus na igreja é importante. A gente vai entender por que a gente tem tanta dificuldade de trazer as pessoas para a igreja. Abriu aí? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Deus, ele está comparando o diabo a um Deus. Um Deus por quê? Porque ele tem o poder de afetar muitas pessoas. E na verdade ele afeta o mundo inteiro, né? Tem um monte de gente que está na mão de Satanás. Tem um monte de gente que é instrumento de Satanás. E ainda por cima tem um monte de gente dentro da igreja que é instrumento de Satanás. É o que você ouviu hoje na pregação, do joio. O joio nada mais é que instrumento do diabo. E por que você fala, você vai lá fora, vai evangelizar as pessoas, vai falar de Cristo, e a pessoa parece que não está entendendo o que você está falando. Ou ela não dá nem bola para o que você está falando. Você tem que ir na igreja, você precisa buscar, você precisa dar importância para a sua salvação. Se der tempo eu vou. Nós estamos falando da salvação para a pessoa. E a pessoa parece que depois você está chamando ela para ir no combine comprar um café. Olha o que está escrito aqui. Cegou o entendimento. Por mais que você fala, a pessoa parece que está
Não está entendendo o que você está falando. Ele cegou, a pessoa está cega. Completamente cega. Por isso que eu falei, se Deus, o Espírito Santo, não intervir na vida dessa pessoa, você vai ficar falando o tempo todo com ela. E ela não vai te ouvir. É por isso que a gente tem que saber evangelizar certinho, né? E à luz do Evangelho, porque a gente vai lá para fora, vai falar de Cristo, vai falar do Evangelho, vai falar da Bíblia, as pessoas não entendem absolutamente nada que a gente está falando. Não entende. Por exemplo, vocês, aquele dia que eu falei do Evangelho para vocês, é que foi a vontade de Deus que vocês recebessem esse Evangelho aquele dia. Porque senão vocês iam embora para casa de vocês, vocês iam esquecer e ia continuar a vida de vocês do jeito que estava. Mas Deus quis naquele dia que a palavra de Deus entrasse no coração de vocês. Não foi porque é o pastor Roberto que falou, não é. Foi porque Deus quis. Mas eu fiz o que está na palavra, eu preguei o Evangelho. Eu preguei sobre salvação, eu preguei sobre pecado, eu preguei tudo sobre o que está escrito aqui na Bíblia. Então esse negócio de sair lá, vamos lá, você está com gente doente na tua casa, vamos lá, Deus vai curar. Aí a pessoa vai na igreja, Deus não cura, a pessoa nunca mais volta na igreja. Não é assim? Está cheio de gente revoltada com a igreja. Está cheio de gente. O que a gente vai aprender mais? Que o Evangelho, igual eu falei agora, é só através do poder de Deus. Não é o teu poder, não é o meu poder. Eu podia saber 10 vezes mais Bíblia do que eu sei hoje e querer falar para alguém, se Deus não intervir, não vai acontecer nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Agora você vai entender por quê. Qual é a condição? Como que uma pessoa está espiritualmente, a pessoa que está lá fora, que não conhece a Deus? Você vai entender através dessa passagem. Romanos 3,10. Essa hora que Deus está testando vocês, hein? Está com a barriga cheia, está com sono, e tem que lutar para ficar esperto, né? Essa que é a luta, gente. Essa é a verdadeira luta, né? A vontade que quer encostar e fechar o olho e dormir, né? Romanos 3,10. Olha o que está escrito aí. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, ele está falando todos, gente. Todos se extraviaram, e a uma se fizeram inúteis. A pessoa que não é de Deus, ela é inútil. E não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha o que está escrito aqui, gente. A palavra de Deus está dizendo: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura, e são os seus pés velosos a derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria, e desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha a condição do pecador como que é. E você acha que você vai chegar para a pessoa, dar um panfletinho, Jesus te ama, você acha que ela vai vir na igreja? A pessoa, nessa podridão que ela está, ela não vai dar nem modo que você está falando. Jesus me ama, tá. Aí ela vira a esquina e joga o panfleto no chão. É assim. E tem gente que joga na tua cara o panfleto. Eu já ouvi de um obreiro na outra igreja que eu estava, ele estava evangelizando com os panfletos na mão, veio um e deu um tapa na mão dele assim, jogou todos os panfletos pro alto. Do nada. Gente endemoniada. O diabo vai ficar revoltado, gente. Quando a gente vai com vontade para evangelizar, ele fica revoltado. Então vamos entender cada parte de que eu li isso aqui, ó. Não há justo, nem um sequer. Ninguém é justo, gente. Ninguém. Jesus falou assim: se a vossa justiça não exceder em muito as justiças dos fariseus, dos saduceus, não entrareis no reino de Deus. Você entende o que é isso?
Se a gente for ver religioso, não tem mais religioso do que eles. Eles jejuam todo dia, gente. Eles leem a Bíblia todo dia. Eles oram todos os dias. Eles fazem um monte de coisa para Deus. E Jesus está falando: se você não for melhor do que eles, vocês não vão entrar no céu. Então a gente está perdido. Porque tem gente que não faz isso. A maioria não faz isso. Está tudo perdido. Então, o que Jesus quis dizer quando a tua justiça tem que ser muito maior do que a deles? Não vai ser a tua justiça. Se você me aceitar, a minha justiça vai estar na tua vida. Vai ser através da justiça de Cristo na tua vida, depois que você aceitou Ele como Salvador da tua vida, que vai permitir você entrar no céu. Porque você pode jejuar 20 dias, 30 dias direto, você pode orar 5 horas todo dia, você pode fazer o que você quiser. Se você não aceitar Cristo de verdade no teu coração como Senhor e Salvador, você não vai ser salvo. Porque a justiça de Deus que tem que estar na tua vida, Ele que justificou a gente, foi Ele. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. É o que eu falei ontem aqui. Se vocês estão vindo aqui na igreja, que o Espírito Santo está conduzindo vocês aqui. Pela vontade de vocês, eles não vinham. Pela minha vontade, eu não vim. Pela minha vontade, eu queria estar na praia, lá nadando. É verdade, gente. É hipocrisia se eu falar que não. Um calor desse. Não ia estar muito melhor você estar numa piscina? Tomando uma Coca-Cola? A nossa carne, que é isso? O nosso físico, que é isso? Então, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e todos se fizeram inúteis. Gente que não busca a Deus, gente, é inútil, porque não presta para nada. É pelo contrário, ela só presta para fazer coisa ruim, para prejudicar os outros. Não é assim? As pessoas que estão lá fora, não é assim? A pessoa, às vezes, ela não tem problema nenhum, mas ela quer prejudicar alguém. Ela fica pensando um bom jeito de arrebentar alguém de alguma forma. Continuando, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Se não é por Deus, gente, a gente não faz bem nenhum para ninguém. A gente não faz. Que mais? A garganta deles é sepulcro aberto. Eu falei hoje aqui na pregação. O pai amaldiçoou o próprio filho. Não tem um monte de mãe que amaldiçoa os filhos também? Ah, moleque, você é um demônio. Vira mesmo. Vai virar demônio mesmo, pode ter certeza. Vai virar demônio. É por isso que tem a luta lá daquele casal. Ó. Eles devem ter jogado um monte de maldição naquele menino. E agora, para segurar agora, eles mesmos vão ter que quebrar a maldição que eles jogaram na criança. Porque senão vai tomar a criança e ela vai ficar cada vez pior. Cada vez pior. E hoje em dia as pessoas só têm palavra de maldição na boca. Não é? Xinga, fala palavrão, o tempo todo, não é assim? Pessoa que você conhece do mundo, é um palavrão até do outro, né? Esse Japão é aquilo, não vou nem falar as palavras aqui porque é terrível. A pessoa só tem maldição. E fala aqui, ó, só tem maldição e amargura na boca, né? A pessoa só reclama da vida, né? Tem gente que é amarga, ela só reclama. Ai, que droga de vida, ai, Japão, ai, que droga, eu não queria estar aqui. Aí quando ela vai para o Brasil, ai, que droga de Brasil, se o Brasil não mudar, eu vou voltar para o Japão. Ela não sabe o que ela quer. Ela amarga, a gente amarga. A gente amarga. Seus pés são velozes para derramar sangue. A gente é veloz, as pessoas são velozes quando não são de Deus, para fazer o mal para os outros. Para fazer o bem a gente demora, mas para fazer o mal é rapidinho para você fazer. Até criança. Aqui no Japão não existe isso. Sai sempre aquela turminha, né? Para ir para a escola junto. E tem aqueles maiores, o que eles fazem? Eles jogam todas as mochilas para o menorzinho carregar. E aí dele não carregar. Criança fazendo isso. Eu já vi aqui no Japão isso. Um menininho carregando 5, 6 anos do cedo. E os outros lá tudo rindo da cara dele e andando. É criança, hein? É por isso que a Bíblia fala que criança que o pecado está desde pequeno na gente.
Aqui, Dime, que eles falam, que é os maus tratos, criança faz Dime em criança. Ah, não é só adulto não, gente, não é só professor que faz Dime não. Criança maltrata a própria criança. Por quê? Porque os pés é veloz para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Olha, aqui eu só ouvi destruição e miséria ontem na conversa. Incrível, gente. A gente fica boquiaberto com o que acontece. E está acontecendo dentro da igreja. Dentro da igreja. Desconhece o caminho da paz. A pessoa não tem paz, ela não consegue passar paz para os outros, né? A outra lá bonitinha lá, ela não. Por que ela é desse jeito? Porque ela não tem paz com ela e ela não quer que ninguém tenha paz. Ela é o demônio e quer infernizar todo mundo. A pessoa é assim. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quem não é de Deus, gente, não está nem aí para Deus. Não está nem aí. Você fala de Deus, você fala, Deus? Aqui Deus, o que, rapaz? Eu cuido da minha vida e Deus fica no canto dele sozinho, lá quieto. As pessoas falam assim. Então como que você vai com um panfleto converter uma pessoa dessa? Impossível, gente. A pessoa está na negridão das trevas, do inferno. Ela está no poço do fundo do porão do inferno lá. Como você vai arrancar a pessoa lá dando um panfleto falando que Jesus te ama? E eu fiz muito isso. E você não vê resultado, você fica triste. Nossa, por que você não vem na igreja? Mas não é só trazer a pessoa para a igreja. O problema é você trazer para a igreja a pessoa se converter. Na outra igreja que eu ia, eu não vou falar o nome da igreja, mas tinha domingo assim agora, de tarde, tinha gincana, tipo uma gincana, as brincadeirinhas que eles inventavam, as palhaçadas. E o pastor, a gente juntava ponto, dividia em 2 grupos a igreja assim. Agora vocês vão ganhar ponto, o primeiro que trouxe um japonês aqui dentro. O pessoal trazia na hora. Saía na rua, tentava convencer o japonês. Até gente que não sabia falar em Rongoni. Não sei como que eles faziam. Trazia o japonês para dentro da igreja. Aí sobrava para mim falar com o japonês, né? Que ninguém sabia falar. Mas e daí? O japonês veio, deu um panfleto para ele, conversou uns 10 minutinhos com ele e foi embora. Não adiantou? Não funciona isso, gente. Eu começar vocês com vocês, olha, eu quero que daqui a 10 minutos traga com o japonês aqui dentro. Hein? Eu vou lá buscar meu assim. É fácil. Trazer aqui dentro é fácil, gente. Trazer a pessoa aqui dentro é fácil. O duro é você fazer ela converter. Amém? Abre lá em Efésios 2:3. Não se preocupa com isso. Se eu acho em Pai Gaio nascendo. Olha o microfone voando aí. Olha o microfone voando. Hein? Efésios 2:5 está escrito assim. 2:3, vamos pensar. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso serve para vocês aqui agora. Vocês não podem andar na inclinação da carne de vocês estão querendo dormir. Não ande na carne de vocês agora. Não ande. Fala, Senhor, eu quero dormir, mas eu não vou dormir. Eu vou ficar prestando atenção aqui, porque esse estudo vai ser bênção para a minha vida. Amém? É o que eu estou falando. Aqui vocês estão tendo a oportunidade de praticar a palavra aqui agora, na hora. Não é? Se não tivesse estudo aqui, tá um monte de gente já estirado lá naquele degrau lá.
Igual o cara falava lá naquele narração de futebol, tá lá um corpo estirado no chão. Ele ia estar lá estirado no chão, lá dormindo. Viu? Amém? Então a gente não pode andar para fazer a nossa vontade, gente. Efésios 2,5, é um pouquinho depois do que você leu. E estando nós mortos, a gente estava morto nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. A gente estava morto, gente. Você estava morto antes de vir para Cristo. E as pessoas que estão lá fora estão mortas. Um dia um professor de seminário estava dando aula para os futuros pastores, e ele perguntou assim: o que um morto pode fazer? Aí disse que deu um silêncio na classe, assim, dava para ouvir até a grama crescer lá fora. Ninguém respondeu nada. Aí lá no fundo, um rapaz levantou e falou: ele pode ceder. É só isso que o morto pode fazer: ceder, se permitir deixar acontecer alguma coisa com ele, porque ele não pode reagir, ele não pode fazer nada, mas também não pode impedir que façam nada com ele, certo? O morto é assim. Então as pessoas estão mortas lá fora. E como que você vai, de qualquer jeito, como que você vai ficar falando com... O morto responde, gente? O morto se mexe, mexe as pernas, mexe os braços? Não vai. Vai no cemitério e tenta fazer alguém fazer isso. Não vai conseguir. É a mesma coisa que a gente tentar, pela nossa força, fazer as pessoas se converter. Se Deus não trabalhar na vida delas, impossível. Se Jesus não falar igual eu falei para você da outra vez, se Jesus não falar igual ele falou para Lázaro, sai para fora. Se não falar, a pessoa não vai se mexer. A pessoa não vai vir na igreja, e se vir, não vai ficar. O maior problema da gente aqui, eu falei na pregação hoje, o maior problema é as pessoas virem à igreja e permanecer na igreja. Se todos que já vieram aqui nesse salão aqui, e lá no Adioco, nem estavam, se todos estivessem aqui, que já vieram visitar, já ia ter umas 30 pessoas aqui dentro. Mas não é fácil assim. Se fosse fácil assim, ia ser muito bom, mas não é. Então a gente vai entender por quê. João 16:8. Já está acabando, tá, gente? Já está acabando. Mais uma hora a gente termina. João 16:8. Tá todo mundo com inveja da Maria Eduarda, hein? Ó, não pode ter inveja também, gente, é pecado, hein? João 16:8, olha o que está escrito aí. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quem vai convencer as pessoas através da gente é o Espírito Santo. Já falei várias vezes sobre esse versículo com vocês. Convencer do pecado. A primeira coisa que a gente, quando vai abordar uma pessoa na rua, o que a gente tem que falar para ela? Que ela precisa de Deus. Primeira coisa. Ela vai perguntar: mas por que eu preciso de Deus? Aí que você vai falar: por causa do pecado. Aí você tem que ter ou gravado na tua cabeça, ou uma Bíblia na mão, ou alguma anotação na tua mão, você fala os versículos bíblicos com ela. A Bíblia está escrito que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Que o salário do pecado é a morte.
São vários versículos que você pode falar para a pessoa. Não é porque você está falando os versículos, mas como você está falando a palavra de Deus, vai começar a entrar no coração dela. Quando eu falei para vocês esse versículo, eu creio que começou a atingir vocês. Porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. É igual a irmã estava falando ontem. Lá, ela está indo no lugar lá, o pastor ele só fica falando a opinião dele. Irmã, eu acho que você não devia fazer isso. Irmã, eu acho que você não devia fazer isso. Não prega a Bíblia nenhuma. Ele só fica falando a opinião dele. Depois que ninguém é tocado. Porque ele está tentando converter as pessoas com a palavra dele. Eu não tenho que ficar usando a palavra dele, por isso que eu uso Bíblia só, gente. Convencer do pecado. Você vai ter que falar primeiro do pecado. Ela vai entender, eu sou pecador. Mas então, eu sou pecador e o que eu vou fazer agora? Aí você vai entrando com o segundo passo para ela. Não, mas Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Você sabe, você conhece, né, aquela história que Jesus foi crucificado, quase todo mundo conhece, gente. Até japonês conhece que Jesus foi crucificado na cruz. Isso eu vou explicar aqui, porque Jesus não morreu por ninguém, por nada, que não teve um sentido, não teve nenhum motivo. Não, ele morreu, o que a gente leu aqui, para levar os nossos pecados. Ele era perfeito, ele não tinha pecado, ele levou os nossos pecados. E que só através de Cristo, só através de Jesus, é que a pessoa pode ser salva. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é religião, não é Buda, não é Papa, não é pastor, é Jesus. É isso que você vai ter que pregar para a pessoa. Porque geralmente você vai começar a falar de igreja para a pessoa, você fala, não, religião você não vem conversar comigo não, cada um tem a tua. Aí que você vai quebrar as pernas da pessoa, fala, não, nem fala de religião para você. Eu vim falar para você do Salvador do mundo. Aí a pessoa já não vai ter o que falar para você mais. Jesus, ele veio salvar o budista, veio salvar o espírita, veio salvar o islâmico, veio salvar o testemunho de Jeová, ele veio salvar todos. Ele veio salvar o brasileiro, veio salvar o japonês, veio salvar o indiano, veio salvar o americano, ele veio salvar. Não existe nacionalidade, não existe serviço, não existe religião. Jesus, ele morreu por todo mundo. Você vai lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então por isso que vocês têm que ter preparado com a Bíblia, gente. Porque na hora do evangelismo, você tem que ter material da palavra para você falar para a pessoa. Se você ficar querendo discutir com ela só com as tuas palavras, não vai render nada. Não vai render absolutamente. Pastor, mas eu estou começando agora, eu não conheço Bíblia. Anota, escreve. Se você precisar, assim, pastor, me fala uns versículos bíblicos aqui que fala de salvação, que fala do pecado, que fala de Jesus, eu passo para você. Eu dou uma lista para você, você carrega no bolso, quando você precisar falar com as pessoas, só você, não tem problema você abrir e ler na frente da pessoa, não. Na Bíblia está escrito isso, na Bíblia está escrito isso, na Bíblia está escrito isso. Mas vai ter resultados. Porque você está usando a palavra de Deus na vida da pessoa. Amém? Então o Espírito Santo que convence. E convence do juízo. Porque você tem que falar do juízo para as pessoas. Não tem que. Tem gente que de cara chega. Se você não aceitar Jesus, já vai estar no inferno já, hein? A pessoa já não te ouve mais. Tem que ter uma sequência a conversa. Então você fala do pecado primeiro, que ela está em pecado. Fala de Jesus depois. Aí você fala o quê? Que se você aceitar Jesus, se amanhã você morrer, você está no céu por Cristo. Mas você tem que falar toda a verdade. Mas se você não aceitar, é o que está escrito, você está condenado. Você vai receber a morte eterna. E a morte eterna é no inferno. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo, para seus demônios e para todos que se esquecem de Deus. É isso, o inferno foi feito para esse tipo de gente, para quem se esquece de Deus. E para terminar, gente, o que a gente precisa mais do que tudo no evangelismo?
oração. Vocês vão ser treinados em oração agora. Eu vou treinar vocês em oração agora. Abre lá em Daniel 10. Vamos entender como a oração é importante. Daniel capítulo 10. Amém, irmãos? Daniel capítulo 10. Você vai entender o que está por trás de uma oração, o que acontece no mundo espiritual por causa de uma oração. Abriu? Amém? Olha o que está escrito aí. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. A ele estendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, quer dizer, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungiu com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Quer dizer, ele estava em jejum. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hidekel, e levantei meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Ele estava vendo Jesus. E seu corpo era como a turquesa, e seu rosto parecido com um relâmpago, e seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e seus pés como cor de bronze assacalado. E a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. E os homens estavam comigo e não a viram, e não obstante caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e esconderam-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo a voz de suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te hei de dizer, levanta-te sobre teus pés, porque eis que eu te tenho enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer a teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda para muitos dias. Amém? Você está vendo o que é oração? A gente, eu só estou orando aqui, não está acontecendo não. Está tendo uma guerra espiritual quando você ora. Daniel, quando começou a orar em jejum, é que eu falei, eu levantei às 3 da manhã aquela vez, o diabo já veio me atacar. Quando você vai disposto a orar com o propósito de salvar gente, o inferno se abala, a região espiritual se abala. Você vê que o anjo, ele foi para ir para Daniel para dar a bênção para ele, para entregar aquilo que ele tinha pedido. Mas ele falou que o reino da Pérsia, o príncipe do reino da Pérsia, quer dizer, que é um demônio, uma potestade, um principado, ele impediu esse anjo de chegar até Daniel. E esse anjo teve que chamar Miguel. E Miguel disse que ele lutou contra esse anjo e venceu. E o anjo pôde passar, entregar a bênção para Daniel. Quer dizer, quando a gente vai convidar uma pessoa para a igreja, gente, um monte de demônios já vai ensinando aquela pessoa e vai cercar ela para ela não vir à igreja. E na oração que a gente vai ter que fazer com que Deus, através dos anjos, envie anjos naquele lugar e venha libertar aquela pessoa. A Bíblia fala que os anjos
são espíritos ministradores que fazem a vontade daqueles que são servos do Senhor. Então a gente ora a Deus e Deus manda os anjos e os anjos vão fazer o trabalho que tem que fazer. Tem muito lugar, tem muita igreja que ora para anjo, está errado. Você não tem que orar para anjo nenhum. Tem igreja até que tem cadeira no púlpito para anjo. Não, essa cadeira aqui é para o anjo Gabriel. Ninguém senta nela. Está errado isso, gente. Tem que ter cadeira para ninguém, não. Nem Jesus pede cadeira para ele na igreja. Ele tem que estar na vida de você. A cadeira que ele tem que ter na nossa vida. Não é cadeira dentro da igreja. Esse negócio é um negócio que eu vou te falar. A pessoa se preocupa tanto com um prédio. Jesus, o que Deus falou? Que Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Ele vai habitar na gente. Por quê? Porque a gente não foi feito por mãos de homens, a gente foi feito por Deus. Ele vai habitar dentro de você. Mas hoje as igrejas estão preocupadas com o quê? Fazer um templo bonito, ter cadeira bonita, né? ter os instrumentos musical, tudo bonitinho. Tem igreja que até exagera, jogo de luz, raio laser dentro da igreja. Deus não está preocupado com essas coisas, gente. Ele não está preocupado com isso. Vamos cuidar do templo do Senhor. Nós temos que cuidar da tua vida. A igreja está tudo bonito, tua vida está uma desgraça. Que adianta isso? Não adianta nada. Então você está vendo o poder da oração no evangelismo. Então quando a gente começar a sair para evangelizar, a gente vai orar muito antes. Aí a gente vai sair. Porque a gente vai vencer, a gente tem que vencer a batalha antes da gente sair. Eu vou contar uma história, alguns já conhecem, de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era um pregador e ele tem uma pregação dele que é a mais famosa, uma das mais famosas de todos os tempos. Pecadores na mão de um Deus irado. Uma pregação que ele fez 200 anos atrás. E diz que ele subiu no púlpito. Antigamente era assim, não era igual modernidade, não tinha microfone para começar, não existia. Ele não tinha luz no templo, ele tinha que segurar aquele lampião. Então o que ele fazia? Ele segurava o lampião numa mão, segurava o papel para a pregação dele na outra, e disse que ele ficava com o negócio assim na frente do nariz lendo. Ele não fazia gesto nenhum, não levantava a voz, disse que ele foi lendo. Não sei o que, 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 não sei o que. É para dormir, não é? Era para dormir, não é? Sabe o que aconteceu? Um homem lá no meio do povo, igreja com 2.000 pessoas, veio com a Senhor Edwards, para de falar isso, tem misericórdia da gente. Caiu um desespero na igreja inteira. As pessoas começaram a subir nas cadeiras, pensando que o chão ia abrir e elas iam cair no inferno. Elas começaram a agarrar na coluna da igreja, pensando que o mundo ia acabar lá, naquela hora. Foi a pregação dele que atingiu as pessoas? Não, ele estava segurando a lamparina, lendo, diz que com voz monótona. Estava acontecendo isso. Já passou todo mundo dormir. Causou um rebuliço dentro da igreja. Todo mundo caiu no chão chorando, esperneando, pedindo perdão para Deus. Isso é poder de Deus, gente. Não é o poder do pastor. Mas sabe o que aconteceu isso? Antes dele subir no púlpito para pregar essa mensagem, ele ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem dormir, direto orando. Ele só foi preciso pegar o papel e ler. Deus fez o resto. É isso que a gente tem que fazer. Não é a nossa força. Não é a gente chegar na pessoa e ficar lá falando. Não. Se você se consagrar, se você orar, se você buscar a Deus, 2 palavrinhas que você falar com a pessoa vai começar a chorar na tua frente. E a pessoa, não, eu preciso ir para a igreja. Você não vai entender. A pessoa vai começar a chorar, não, eu preciso ir na igreja. Não, me leva lá, eu quero ir. Você não vai fazer força nenhuma, é Deus que vai fazer. Então é isso que a gente tem que guardar no nosso coração, gente. Que não é
não é pela nossa força, mas é pelo poder de Deus. Amém? Até aqui o estudo hoje. Então que a gente venha guardar que evangelismo, a gente tem que saber o valor de uma alma. A gente tem que entender que é uma coisa espiritual, que é uma coisa que é feita através do Espírito Santo e que é necessário muita oração. Porque senão a gente vai ficar saindo igual uns bobos, ainda mais nesse calor. E eu sei o que é evangelizar no calor, gente. Você derreter lá fora. Eu saía para evangelizar aqui no Japão e em outros lugares. Eu ia no mesmo dia, eu ia em 4, 5 cidades evangelizar. Pegava carro e ia numa e eu ficava o dia inteiro para lá e para cá evangelizando. E ia, porque estava, tem que as pessoas, mas a gente fazia errado. Então você está gastando energia de bobeira, porque você não está fazendo do jeito que Deus está ensinando, não tem resultado nenhum depois no final das contas. Então a gente tem que fazer algo que tem resultado, e só através de Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa palavra, e que a gente possa praticar isso. Amém? Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te engrandecer por mais esse estudo que nós estamos iniciando nessa semana, Senhor, sobre evangelismo, que a gente possa, meu Deus, buscar a Tua face, buscar a Tua presença, que a gente possa estar consagrando as nossas vidas a Ti, Senhor, que não somente viemos sair para falar de Jesus, mas que a gente venha primeiro, tá, meu Deus, nos separando, meu Deus, das coisas desse mundo. A gente venha estar nos separando do pecado, separando das coisas que não te agradam, que a gente venha estar buscando a Tua presença, lendo a Tua palavra, orando, fazendo a Tua vontade, jejuando, Senhor, e que através dessa consagração, através, meu Deus, da nossa vontade de Te buscar, Senhor, quando nós abrimos nossa boca, Senhor, para falar com as pessoas sobre o Senhor venha manifestar o Seu poder, e que através disso as pessoas possam ser salvas. Então eu peço que essa palavra venha estar marcada no coração de cada um, Senhor, e que a gente possa, a partir de hoje, estar praticando isso, e fazendo a Tua vontade, e que a gente venha poder colher muitos frutos através desse evangelismo, e que seja tudo para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.